Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Isaías, capítulos 43 a 45. Isaías 43 continua o tema que foi visto nos capítulos anteriores. Nós já notamos que o Senhor deseja salvar o seu povo, e Ele é poderoso para fazer isso. Nada e nem ninguém pode impedir o Senhor de cumprir o seu propósito redentor, trazendo Israel de volta para o propósito do Senhor, para a terra que o Senhor deu ao seu povo. E o capítulo 43 deixa isso muito claro. Os versos 1 a 7 mostram que essa redenção não se deve ao mérito de Israel, alguma virtude que havia nesse povo, mas simplesmente pela vontade do Senhor. É o Senhor, o Deus de Israel, o seu Deus, o Santo de Israel, o Salvador, que deu o Egito em resgate por eles e a Etiópia e Sebá para que fossem o seu povo. Israel, nesse contexto, é precioso aos olhos do Senhor, ele é digno de honra, porque o Senhor o ama. E após redimir a esse povo amado, o Senhor os fará testemunhas. Os versos 8 em diante mostram o Senhor reunindo os povos e Israel sendo colocado como testemunha, para que verifiquem o julgamento de Deus contra as nações. O verso 10 deixa claro qual é o propósito do Senhor em colocar Israel como testemunhas, para que eles saibam, creiam nele e também entendam que ele é e que não há nenhum Deus que se compare a ele. O Senhor purifica o seu povo da idolatria, tornando-os testemunhas da sua glória. A partir do verso 14 do capítulo 43 até o capítulo 44, verso 5, há um detalhamento das promessas de Deus para que Israel demonstre ao mundo que ele é o único Salvador. Os versos 14 a 21 mostram que Israel não deveria apenas olhar para o passado. Agora o foco não está mais nos atos de redenção que o Senhor realizou no passado de Israel. O Senhor fará uma nova obra de livramento. Mas, novamente, essa obra não se deve a algum mérito de Israel. Não se deve ao fato de Israel ter alguma virtude, mas simplesmente porque Deus é misericordioso e ama o seu povo. Israel não invocou, o Senhor era cansativo para Israel. Israel não se importava com o Senhor. Ainda assim, é o Senhor quem decide apagar as transgressões do seu povo por amor do seu nome. É o Senhor quem não se lembra dos pecados do seu povo. Então vem o capítulo 44, que dos versos 1 a 5 reforçam toda essa mensagem do Senhor. Inicialmente é destacado o amor de Deus por Israel. O Senhor é quem ama Israel e ordena que não tenha medo, pois ele foi escolhido pelo Senhor. Em seguida, a promessa do derramamento do Espírito do Senhor. Além disso, esse derramamento produziria filhos em abundância, muitos descendentes para o povo de Israel, e esses descendentes seriam contados como povo do Senhor. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Os versos finais do capítulo 44 reforçam tudo aquilo que foi declarado até agora. O Senhor condena a idolatria, chamando novamente o seu povo a confiar nele. O Senhor é o Rei e Redentor de Israel, é o Senhor dos Exércitos, foi ele quem declarou o que vai acontecer, e por isso seu povo não deve temer. O Senhor cumprirá sua profecia e tornará seu povo a sua testemunha. Os ídolos são como nada. O material que o homem usa para fazer fogo e se esquentar, em que o homem cozinha o seu alimento, é o mesmo material em que os idólatras fazem as suas imagens. E por isso é tolice. Os versículos 23 a 28, que encerram o capítulo 44, preparam para a mensagem do Redentor, daquele servo que o Senhor usará para redimir o seu povo do exílio. E a partir do capítulo 45, este Redentor, este Libertador de Israel, é declarado. É Ciro, o ungido do Senhor, que ele tomará pela mão e fará com que ele domine sobre as nações, dando libertação ao seu povo, a Israel. 200 anos antes de Ciro, o rei da Pérsia, governar sobre a terra e libertar Israel, Isaías já profetiza acerca desse homem. Um homem que foi usado por Deus, como afirma o verso 4 do capítulo 45. Um homem que foi usado, como diz o verso 4 do capítulo 45, por amor de Jacó, mesmo que este Ciro não conhecesse ao Senhor.
E novamente o capítulo 45 reforça o domínio de Deus na história, um Deus grandioso que é o Criador e que triunfa contra os ídolos. Nesses capítulos o Senhor novamente anuncia a sua redenção. O Senhor libertará o seu povo. O Deus que é Criador também salvará o seu povo e fará do seu povo testemunhas da sua glória. Além disso, o Senhor já determinou quem será o libertador. O Senhor chamará um homem, ainda que este não conheça, um servo que será usado para cumprir o seu propósito redentor por amor a Jacó. Ciro será usado para a glória do Senhor, ainda que este não o conheça. Por isso, Israel deve abandonar a sua idolatria e voltar-se ao único Deus verdadeiro, aquele que domina sobre todos os ídolos, aquele que é o Deus vivo verdadeiro, em contraste com os ídolos falsos, feitos de madeira ou de qualquer outro tipo de material perecível. É o Deus que controla a história e que restaura o seu povo, trazendo salvação. A nominação de Ciro como servo do Senhor prefigura a libertação que será promovida por Cristo no futuro. Cristo é aquele que governa em fidelidade. Ciro foi um servo que o Senhor usou para libertar o seu povo de Israel no contexto do exílio. Este não conhecia o Senhor. Porém, Cristo é o próprio Filho. Ele é o próprio Deus. E por isso ele age com perfeição, com glória, muito maior do que de Ciro, produzindo uma libertação muito mais perfeita que a de Ciro. Enquanto a libertação dada por Ciro foi passageira e momentânea, não trazendo glória profunda a Israel, a libertação que Cristo oferece, ela é eterna, ela é perfeita, ela traz toda a glória da obra de Deus na história. Por isso, nós devemos reconhecer que o Senhor é o único Deus Salvador e Redentor. É o Senhor quem conhece o seu povo e quem nos libertou, não porque houvesse algum mérito em nós ou alguma virtude em nós, mas simplesmente por amor de si mesmo. Ele nos amou, mesmo que não houvesse nenhum tipo de valor em nós. Por isso, somos chamados a confiar nele, a descansar nele, a colocar toda a nossa esperança, satisfação, desejos nas mãos dele, sabendo que ele tem cuidado de nós, pois já proveu um libertador perfeito para nós, Cristo Jesus.